Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Estamos no 4º arrondissement, num endereço peculiar que chama a atenção de quem passa entre a ilha Saint-Louis e o Marais. Trata-se do jardim do Hôtel des Saints, palácio do século XVI que não tem nada a ver com hotel turístico, como o nome pode sugerir. É um dos mais conservados exemplares da arquitetura civil medieval em Paris. O Hôtel des Saints foi construído de 1475 a 1519 por Tristan de Salazar, arcebispo de Sens e figura influente nos reinados de Luís XI e Luís XII. O jardim que você vê foi integrado ao palácio em 1957. Sens é uma cidade a 1 hora de Paris e no século XVI era sede de 7 bispados, dentre os quais o de Paris. Além de antiga residência dos arcebispos de Sens em Paris, o palácio hospedou celebridades da história francesa. Marguerite de Valois, a Rainha Margot, personagem da época das guerras religiosas e cujo casamento com Henrique IV foi declarado nulo pela Igreja, viveu na mansão entre 1605 e 1606. Desde os anos 1960, o palácio acolhe as coleções da Biblioteca Fournet, administrada pela Prefeitura de Paris e especializada em belas artes, artes decorativas, artes gráficas, moda, publicidade e design. Os arcebispos de Sens eram senhores poderosos próximos dos reis da França e mantiveram o uso desse palácio até 1622, data da criação do Arcebispado Autônomo de Paris, explica a Biblioteca Fournet, fonte do nosso vídeo. A construção é carregada de detalhes decorados, como leões alados, gárgulas, elementos vegetais, típicos da arquitetura gótica. Até a Revolução Francesa, iniciada em 1789, o palácio foi alugado a particulares. Ao longo do século XIX, sofreu inimagináveis mudanças e assumiu várias funções, dentre as quais indústria de laminação, lavanderia, fábrica de alimentos enlatados, depósito de vidros. O Hôtel des Saints foi salvo com a sua aquisição em 1911 pela cidade de Paris e uma restauração que durou de 1929 a 1961. Na Rue du Figuier temos visão da fachada principal do Hôtel des Saints, que contém elementos da arquitetura medieval, mas também do Renascimento, informa a Biblioteca Fournet. Apesar de ter sido uma residência civil, a construção lembra a arquitetura militar medieval, sobretudo por conta das torres de canto. Aspecto severo, entre aspas, dos solares feudais da Idade Média, um misto de residência civil e militar, definiu Nicolas Michel Turch em artigo Notícia Histórica do Hôtel des Saints, publicado na Revista Arqueológica de 1847, também fonte do nosso vídeo. Daqui avistamos 2 entradas de época, uma maior que era destinada à entrada dos arcebispos a cavalo e outra menor para pedestres, assim como um portal gótico, uma abóbada de entrada com arcos pontiagudos e janelas altas decoradas, com brasões da sede de Saints. O 28 de julho de 1830, gravado na fachada, lembra a bala de canhão cravada no palácio durante a Revolução de Julho, início da monarquia constitucional na França. A placa de memória diz que a Biblioteca Fournet foi fundada graças ao legado deixado por Aimé Samuel Fournet, comerciante parisiense, em 1886. Entramos no pátio interno, onde já avistamos a entrada do Hôtel des Saints para a biblioteca. A Biblioteca Fournet conserva e empresta ao público parte do seu acervo, focado em artes plásticas decorativas, gráficas e artesanato, como já dissemos. A torre que você está vendo com varanda é impressionante. Guarda no interior uma escada em caracol. Os detalhes em vermelho, aqui do lado de fora,
dão destaque à construção e seus elementos decorativos em pedra. A Biblioteca Fornet se destaca pela diversidade de documentos preservados, dentre livros e revistas, catálogos de exposições e de museus, catálogos de vendas públicas e salões. Segundo o site da instituição, acervo iconográfico entre os mais ricos da França, com cartazes publicitários, amostras de tecidos, cartões postais, desenhos e maquetes. As exposições temporárias na Fornet costumam ser interessantes. Daqui a pouco conheceremos uma delas, dedicada à publicidade de Paris nos anos 1920, em meio ao clima dos Jogos Olímpicos de 1924, sediados na capital francesa. No alto das janelas, mais brasões dos arcebispos de Sens, muitos deles restaurados, já que durante a Revolução Francesa a ordem era apagar os símbolos que remetessem à monarquia e ao passado feudal, do qual a Igreja fazia parte. Esculturas de plantas, animais e seres caricatos completam a decoração. Nessa varanda enxergamos um gnomo, parecendo fazer careta. A placa conta a história do palácio e um pouco mais da recente restauração, realizada em 2016 para melhorar sua acessibilidade pelo público. Daqui temos uma visão do pátio de honra do incrível Hôtel de Sens. Hora de conferir a exposição temporária em curso, mas antes vamos apreciar um pouco do seu interior. Nicolas Michel Turchi já ressaltava em meados do século XIX a dificuldade em se retraçar a arte e a decoração interna do Hôtel de Sens, após tantas mutilações, entre aspas, sofridas pelo palácio. O Hôtel de Sens era conhecido pela sua imponência, contendo o que de mais esplêndido havia na época, digno da coroa francesa. Estamos diante de uma das entradas da biblioteca, reservada exclusivamente aos funcionários. O interior da biblioteca não é aberto a filmagens. A exposição Paris 1924, a publicidade na cidade, linka dois temas. A publicidade parisiense nos anos 1920, um dos objetos de estudo e acervo da biblioteca, e a realização dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, exatos 100 anos antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados em 2024. A Fornet voltou no tempo para mostrar como os Jogos Olímpicos tiveram eco na publicidade da época. Na Paris dos anos 1920, a publicidade já era onipresente, estava por todos os lados, e é isso que a exposição quer mostrar. Propaganda e comunicação institucional, publicidade comercial, promoção de espaços de entretenimento e espetáculo. Paris descobria um meio para se promover e se reconstruir depois da Primeira Grande Guerra. A publicidade encarnava a imagem de modernidade associada aos anos loucos de 1920. As ruas viraram espaço para propagandas, como mostra essa ala da exposição. Os parisienses estavam acostumados com uma paisagem urbana povoada por cartazes. A publicidade comercial, institucional e de espetáculos era intensa. Bandeiras sociais e sindicais da época também buscavam espaço junto ao público para implantar uma comunicação eficaz. Apesar da crise monetária deixada pela guerra e pelo déficit habitacional em Paris, a situação econômica de 1924 havia melhorado, conta a exposição na Biblioteca Fornet. A foto em preto e branco foi tirada na Champs-Élysées pelo fotógrafo Albert Arlangui, por volta de 1925. A imagem faz parte da exposição para ilustrar como a imprensa e a publicidade continuavam ligadas nos anos 1920, apesar da crise de confiança vivida pela imprensa pós-guerra.
Página dupla do Le Petit Parisien, de 5 e 6 de julho de 1924, revela, de certa forma, a hierarquia de preocupações francesas no início do verão de 1924, quando começaram os Jogos Olímpicos. Mostra ainda o lugar ocupado pela publicidade nos jornais e o tipo de encartes, afirma Fournet, ressaltando que as mensagens publicitárias eram criticadas tanto pela forma quanto pelo conteúdo, especialmente quando os anúncios tinham relação ao aço ou a produtos farmacêuticos. Na vitrine, publicações do Instituto Internacional de Publicidade. 20 projetos diferentes para ganhar dinheiro. Como dirigir com sucesso um negócio por correspondência e o segredo da fortuna por meio da publicidade. Peças publicitárias criadas por ex-alunos da Escola Estienne por ocasião da Exposição Internacional de Artes Decorativas. A publicidade passou a fazer parte da formação acadêmica. Esse receptor de transmissão de 4 lâmpadas do Atelier Lemouzy, de 1922, foi uma das inovações dos anos 1920. Exemplo de um avanço técnico que não poderia passar despercebido pelos então profissionais da publicidade. Os publicitários, conscientes das críticas sofridas pelos meios de comunicação tradicionais, buscaram desenvolver competências. Os Estados Unidos eram o modelo para os profissionais, assinala a exposição em curso na Fournet. Treinamentos e escolas foram criados nos anos 1920, ao mesmo tempo que a indústria publicitária se estruturou com a criação de novas associações profissionais. Em 1924, a França participou pela primeira vez do Congresso Internacional de Organizações Profissionais, realizado em Londres. A exposição na Biblioteca Fournet conta que, na Paris dos anos 1920, certos setores da indústria e do comércio passaram a dar importância especial à publicidade. Caso, por exemplo, das marcas de automóveis. Inovadoras do ponto de vista publicitário e mercadológico, as marcas de automóveis encarnaram com rapidez e elegância a modernidade da época, inspirada nos Estados Unidos, como já dissemos. Industriais e anunciantes acompanhavam as novidades para vender melhor. Isso ficou perceptível com os Jogos Olímpicos de 1924, especialmente nas áreas da moda e do esporte. Nessa vitrine temos vários exemplos. As lojas de departamento também entraram na onda dos Jogos Olímpicos de 1924. Nessa foto, decoração de fachada do Grand Magasin du Louvre, que funcionava pertinho do Palais Royal. Criação da empresa Rodolphe Simon, especializada na venda de sedas, fitas e veludos, com a temática Jogos Olímpicos de Paris 1924. Seção dedicada para falar da presença da mulher na publicidade. Se no início dos anos 1920 a presença feminina era rara nas agências de publicidade, certas profissões ligadas ao setor já acolhiam muitas mulheres. Em geral, eram anônimas e trabalhavam em empresas fabricantes de manequins. Algumas se destacaram no campo da ilustração publicitária. Os pequenos comércios de Paris buscaram vendas por meio da publicidade, mas valendo-se de métodos baratos, a chamada publicidade direta, sem passar pelos meios de comunicação tradicionais, com preço mais elevado e sem garantia de resultado. Novas peças, além dos cromos, leques e calendários. Nascia o storytelling, a criação de um personagem que incorporasse a marca.
Os grandes magasins de Paris ampliaram suas áreas nessa época. O Le Bon Marché, por exemplo, inaugurou em 1923 um edifício Art Déco na Rue de Sèvres, o mesmo edifício até hoje. Enquanto as lojas tradicionais apresentavam seus produtos em vitrines de maneira relativamente estanque, as lojas de departamento tinham mais flexibilidade. O tema vitrine, explica a exposição, ocupou lugar de destaque no Salão de Outono de 1924, sinal de que a publicidade, como instrumento de venda, avançava na Paris dos anos 1920. Essa publicidade dos pneus Volbert, em 1925, ilustrada por Jean-Adrien Mercier, incorporou o clima olímpico, que ainda estava em alta. A seguir, dois belos cartazes publicitários, um dos calçados Bali, de 1920, e o outro do Cachou La Jaunie, produto farmacêutico para refrescar o hálito, também de 1920. Nessa seção da exposição, mais exemplares de cartazes publicitários. A gráfica Vercasson, por exemplo, destacava sua experiência de 30 anos em atender clientes franceses e estrangeiros e valorizava o trabalho de seus ilustradores, dentre eles Jean Dillon. Nessa vitrine, folhetos da loja de móveis Le Boucheron, cuja identidade visual se transformou completamente em 1923, numa parceria da marca com o grafista Cassandre, além de outros cartazes criados pelo ilustrador J. Stahl. Cartaz publicitário criado por Jean Dupas, do 15º Salão de Artistas Decoradores, realizado em Paris em 1924. Aqui vemos peças publicitárias de restaurantes parisienses dos anos 1920. Os cardápios viraram uma espécie de oportunidade para se oferecer serviços e também, por que não, indicar produtos e serviços de empresas anunciantes. Os locais de entretenimento parisienses vibravam com a vida cultural característica dos anos loucos de 1920. Para divulgar seus serviços e programação, restaurantes, casas de bailes e espetáculos, circos, teatros e cinemas investiram num arsenal promocional. Você vê aqui alguns exemplos, desde os mais tradicionais suportes, cartazes e programas, até técnicas de marketing mais originais e variadas. As imagens refletiam a modernidade dos tempos e revelavam, de certa forma, uma evolução da silhueta feminina e da moda, e evocavam uma liberdade moral, sobretudo com a figura da melindrosa. Bem-vindos aos Jogos Olímpicos de Paris de 1924. A ideia dessa sessão é mostrar como os organizadores das competições inovaram em termos de comunicação. A novidade da época foi a criação de um comitê de propaganda, exclusivo para cuidar da promoção do evento, que teve um filme oficial e que pela primeira vez foi transmitido por TSF, Telegrafia Sem Fio. Cartaz oficial das Olimpíadas Paris 1924, criado pelo ilustrador Orsi, que destaca o universalismo do desporto, tendo ao fundo monumentos parisienses como a Torre Eiffel e Montmartre. As Olimpíadas de Paris em 1924 combinaram desporto e cultura, ou seja, as competições esportivas foram acompanhadas de concursos artísticos, assim como de um programa especial de espetáculos no Teatro Champs-Élysées. Nessa vitrine em exposição, selos comemorativos, cartões postais, etiquetas, timbres, adesivos, fotografias, lembrancinhas com a marca oficial das Olimpíadas de 1924. Bilhete para o antigo Estádio de Colombe, local de competição dos Jogos.
Ilustradores talentosos da época foram acionados para a criação de cartões postais souvenirs das Olimpíadas de Paris de 1924. A temática das ilustrações gira em torno dos anéis olímpicos, de imagens de atletas da antiguidade, sem esquecer o espírito das Olimpíadas da era moderna, criadas em fins do século XIX. A propaganda oficial das Olimpíadas estava por todos os lados possíveis, inclusive em adesivos de caixas de cigarros e embalagens das lojas de departamento. Esses avisos, entre aspas, em tamanho reduzido, tinham como objetivo preservar viva a memória de um acontecimento de peso, como eram, por exemplo, as exposições universais. A ideia era chamar a atenção para um evento esportivo de primeira grandeza, que envolvia não apenas a França, mas outros países. Fotos em preto e branco de atletas e também de competições marcantes dos Jogos de 1924 viraram lembranças oficiais para se levar para casa. As fotos continham curtas legendas em francês e em inglês para explicar as cenas reproduzidas e do que se tratavam. Cartaz com a programação oficial de espetáculos realizada durante os Jogos Olímpicos Paris 1924, no Teatro Champs-Élysées. Música, dança e ópera valorizando patrimônios antigos e artistas de origens variadas. Essa vitrine guarda exemplares de catálogos, programas e demais publicações referentes aos espetáculos que deram movimento a Paris, todos editados em 1924, ano dos Jogos Olímpicos. A foto preto e branco, ampliada, foi tirada em 1923 e representa uma competição esportiva organizada por um jornal e informa a exposição Paris 1924, a publicidade na cidade. No primeiro plano, homens saltam de uma barcaça prontos a mergulhar e, ao fundo, barcos a remo, ocupados por pessoas que supervisionaram a prova ou talvez espectadores. O esporte nos anos 1920 estava longe de ser uma prática massificada, continuava marcado por uma forte diferenciação social entre atividades de lazer elitistas e disciplinas populares. Em 1924, a impressora Irmãos Drager publicou um portfólio destinado a, abre aspas, glorificar as indústrias das artes gráficas, fecha aspas. Inclui texto de Jean Cocteau e 11 gravuras ilustradas por Charles Martin, que apresentam profissões ligadas à publicidade: publicitário, redator, designer, litógrafo, fotogravador, gravador, revisor de provas, fundador, impressor, sem esquecer da máquina e do cliente, o receptor da mensagem publicitária. Os irmãos Drager realizavam frequentemente campanhas promocionais falando da empresa, com um slogan que dizia mais ou menos isso: um catálogo impresso pelos irmãos Drager será o melhor embaixador da sua marca. Os textos de propaganda agitavam a política francesa. Em 1924, ano das Olimpíadas, as eleições legislativas de maio dominavam o noticiário. Os debates giravam em torno dos danos de guerra devidos pela Alemanha. A troca de farpas entre grupos políticos tinham como marca a ferocidade das palavras e das imagens. Estamos no fim do nosso passeio com informação pelo Hotel de Saint. As imagens do Arco do Triunfo com cartazes são dos anos 1920, quando Paris passou a regular o tema para evitar a poluição publicitária. Esperamos que tenha gostado do passeio. Quando estiver em Paris, reserve um ensaio fotográfico ou passeio com informações e fotos Paris do meu jeito. Não esqueça de se inscrever no canal e de nos seguir no Instagram e no Facebook. Até o nosso próximo encontro em Paris. Tchau!